Bom dia, Alex. Bom dia a todos os telespectadores aí, web telespectadores, né, do Conexão Rural. Tá mais on do que nunca, Alex. Que Aqui uma beleza. manhã de sol radiante, que é raro aqui É, pra gente ultimamente. Depois de uma semana de 10 dias de muita chuva e muito estrago. e que tristeza, né, Daniel, ali no litoral paulista, principalmente litoral norte, que estrago, que coisa de louco aquilo, né, amigo? Ali foi o epicentro, né? Mas É, o Sudeste, com uma forma geral, nos últimos 10 dias, recebeu muita chuva. Aqui na propriedade, inclusive, as estradas de acesso estão muito danificadas, algumas pontes caíram. Mas, enfim, Alex, a gente sabe que a água é o sangue da terra, né? Então a é, gente tem que saber lidar com isso e não pode reclamar. E a gente sabe aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que está ao avesso, né, da nossa é, situação, é muito mais triste do que. É óbvio, ninguém quer que morra ninguém, que passe pelo flagelo de perder seus pertences, perder seu patrimônio, é. mas a seca ela é mais dolorosa do que o excesso de chuva, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, muitos assuntos. Agora, sempre quando vem isso aí, né, Daniel? E aí a gente vê as chuvas aí, vê a seca, aí as populações atingidas, elas precisam do braço do setor público, do braço do governo, do Estado, enfim. E essas respostas, às vezes, elas vêm de forma muito atravessada, né? Nós temos muitos anúncios, enfim, mas aí passa um pouco, o pessoal esquece, eles também já esquecem, né? E o que é mais doloroso nisso tudo, Alex, primeiro assim, porque essas tragédias já advêm do reflexo do flagelo da população, né? Quer dizer, é denunciante que a população mais pobre e mais carente ela é esquecida pelo governo. É. Tanto é que ela tem que morar de forma improvisada em lugares de altíssimo risco. E isso está ao olho nu. Né? Quando a gente fala muito de corrupção, a corrupção sim é um mal sistêmico, mas ela está escondida, né? Ela tem Uhum. que ser investigada, ela tem que ser vasculhada para você descobrir. Agora, quando você está falando em moradias em áreas de risco irregulares, aquilo tá explícito. Quer dizer, Verdade. você passa com o carro, você faz uma imagem de satélite, você está vendo que aquilo está acontecendo. E mesmo assim você não toma providências. Aí que fica mais desumano ainda. É mais do que na hora, Alex, de nós enfrentarmos nessas regiões de risco, que já são mapeadas, já são conhecidas, já tem todo um histórico de tragédia, de resolvermos esse problema de assentamento de moradias irregulares. Porque as pessoas que estão ali morando e correndo aquele risco, É. não estão porque querem, estão porque não têm nenhuma opção além daquilo. É aquilo ou é ficar o relento. É melhor aquilo. Você concorda? É, Porque está é, escrito ao poder e público. esse é o problema, né, Daniel? Esse é o problema. As encostas dos morros aí, pô, se a gente for fazer um mapeamento, e vou te dizer uma coisa, viu? Não é só São Paulo mais ainda, região metropolitana de Belo Horizonte mais ainda, Rio de Janeiro mais ainda. Mas já é um problema que atinge não só as regiões metropolitanas, mas os municípios médios aí. Realmente, o problema de moradia é um problema sério. E não há, meu amigo, regulamentação. Até há. O problema é o seguinte: ninguém quer se indispor, tirar o pessoal de lá, não tem fiscalização. Ou seja, é tudo errado. Na verdade, o pessoal quer sair. O que É. não tem é moradia à Para onde? disposição dentro do orçamento que cabe a eles, ou até num projeto de assentamento mesmo, né? Que o governo, se você pegar a legislação vigente, a Constituição, o Estado, quando chega num determinado ponto de flagelo, o Estado é obrigado, né, a É. fornecer condição digna de vida, né? Mas o que mais me irrita e o que mais me deixa indignado é que quando acontecem essas tragédias, começa hashtag SOS Litoral Norte, Uhum. acerta a doação aqui, aparece ONG de tudo quanto é que é caminho. Mas, gente, É. eu É. frequento o litoral norte há mais de 30 anos, Alex. Você passa de carro indo de São Paulo para lá e de lá para São Paulo, você vê todas essas moradias. Por que não existe um programa de regularização disso? Não dá para fazer moradia para todo mundo? Vai fazendo para 10 em 10, vai fazendo para 100 Hum, em 100, hum. mas ponha um programa decente para ser gerido. Porque de doação em doação,
a catástrofe vai ficar numa hora incontornável, porque daqui a pouco você tem 90% da população vivendo desse jeito, Alex. Exato. Perfeito a tua análise, porque... E aí, amigo, a gente vê, né, os discursos, aquela coisa toda, aquela que eu chamo, né, costumo chamar de superficialidade, que é usado no momento, mas passou aquilo ali, como eu digo, 2 semanas depois, já arrefece o interesse, e aí o interesse público, com ele vem também o interesse político, começa a ficar do lado, até aguardar uma próxima catástrofe. Exatamente. É sobrevoo de helicóptero, é palanque, é discurso politicamente correto, é abraço daqui, abraço dali, dedo na cara de um, dedo na cara de outro, mas a política para resolver a questão epicêntrica não sai disso daí, não sai do GUSP. O outro lado é a questão da irrigação que a gente estava falando aqui, quer dizer, aqui no estado mesmo, atingido aí nesses últimos 3 anos por estiagens bem pontuais, Daniel, em função do Laninha, essa coisa toda. Também se fala, agora o assunto é reservação, e se não são as entidades pegar firme aí, e aí tem que haver uma cobrança, esse pessoal logo esquece. Se tivermos aí um regime bom de chuvas durante 2 anos, eu não digo nem isso, 1 ano, já não se comenta mais, já não se fala mais sobre a necessidade de tentar desburocratizar a licença para reservação de água, já não se fala mais na necessidade de termos mais barragens. Quantos projetos estão trancados aí, açudes, canais, e assim a vida vai, né? Não, eu vou te falar, não precisa nem 2 anos, Alex. Os relatórios meteorológicos já indicam mais de 70% de possibilidade de El Ninho, né, que é ao contrário do Laninha, para esse segundo semestre de 2023. Esse ano mesmo já vai, esse assunto já vai por voga, você entendeu? E o El Ninho é exatamente ao contrário, é um excesso de chuva na região sul e falta de chuva na região norte. Vai se inverter essa característica desses últimos 3 anos, que 3 laninhas seguidos, né? Então, mais de 70%, já beirando alguns modelos meteorológicos, 80% de chance de El Ninho no segundo semestre. Então, quer dizer, isso que você está falando é muito pontual e vai de encontro com esse flagelo aqui no litoral norte paulista. Quer dizer, no segundo semestre, todo esse blá 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 e toda essa solidariedade política, vamos chamar assim, para não sermos grosseiros nas nossas palavras, né, Alex? Essa solidariedade política vai se esvair, porque vai estar chovendo, não vai ter o porquê de tocar nesse assunto. E o problema vai estar ali, ó, debaixo da coberta. Daqui a pouco descobre o pé, aparece tudo de novo. E a gente vai ter um assunto muito também nos próximos 30 dias, Alex, que vai encobrir todos esses diálogos, que é a questão da vaca louca e do alto embargo à exportação chinesa de novo, né? Que vem em linha com aquilo que a gente está falando. Quer dizer, é o mesmo problema de 2 anos atrás. Eu me lembro que até eu estava aí com você na Expo Inter em 2021. Quando houve aqueles casos atípicos de vaca louca em Minas, né? Foram 2 em Minas e 1 no Mato Grosso do Sul. Exato. Pelo acordo bilateral Brasil e China, nós somos obrigados, num evento desse, a autodeclararmos embargo, né? O Brasil cumpriu imediatamente na época, só que a China retardou a reabertura do mercado durante 100 dias. E só o fez depois de duras acusações de que ela estava se auto-beneficiando do nosso autoembargo, comprando carne brasileira de tradings terceiras, né, e fazendo uma triangulação internacional, e naquela ocasião a arroba tinha caído mais de R$50, né? Lembro, é verdade. E aí, com essa pressão internacional e os casos vindo à tona, ela resolveu reabrir as importações. E agora nós temos o mesmo episódio numa res de 9 anos, um macho reprodutor criado a campo no Pará. Fizemos o mesmo protocolo, já se autoembargamos, entregamos toda a documentação para a Organização Internacional de Epiotíase e estamos aí aguardando um pronunciamento chinês. O mercado está, vamos dizer, especulando que isso não viria antes dos 30 dias após a ocorrência do caso, né? Então, quer dizer, nós já estamos vendo frigorífico remanejando escala de abate, cancelando turnos, dando férias coletivas,
para se preparar para esse, né? Nós temos uma dependência aí de 70% do mercado chinês. Então, quer dizer, você pode ter certeza que nesses próximos 30, 60 dias, o assunto seca, o assunto emergência, o assunto, vamos dizer assim, amparo aos produtores que estão sofrendo por isso, vão ficar de novo maculados, eu não sei se essa palavra pode ser muito forte, mas mascarados, vamos dizer assim, em função desse novo, vamos dizer, como é que eu posso dizer, dessa nova fofoca, vamos dizer assim, que é esse caso atípico de vaca louca. O Daniel, e aí também entra o fator porque tem uma imprensa aí que é a imprensa do apocalipse, né? E aí os caras dão dimensão para algo que poderia... Não vou dizer toda notícia ela tem que ser dada, não tenha dúvida, mas o alarmismo que é gerado acaba tornando a coisa pior ainda do que é, né? Exatamente, Alex. Eu sempre digo isso, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui com você. Eu acho que, eu não gosto muito dessa frase porque faz uma alusão a determinado político, mas eu acho que nunca antes, num momento político do Brasil, foi tão importante o jornalismo, Alex. Porque com essa democratização das redes sociais e com essa voz que uma grande maioria adquiriu através dos adventos tecnológicos, e a gente só tem a comemorar isso, eu sou totalmente contra regular e tudo, porque isso é o maior benefício do exercício da democracia, todo mundo poder falar, e se você estiver falando alguma coisa de qualidade, isso aí vai ecoar. Nunca foi tão importante o bom jornalismo, Alex, porque hoje uma pessoa que tem aí 100, 200, 300 mil seguidores vai lá e conta uma notícia da maneira como ele acha que tem que se contar, e aquilo torna dimensões inimagináveis. Agora, o bom jornalismo é aquele que checa a fonte, que dá voz para a acusação, dá voz para a defesa, faz o ponderamento, escala comentaristas que são especialistas daquele assunto para emitir opiniões, e aí o ouvinte vai lá e tira daquele caldeirão todo o seu crivo, né? O seu posicionamento, aquela coisa. Então, assim, eu nunca vi um momento tão propício para o bom jornalismo. Perfeito a colocação, é verdade. E aí entra em linha isso que você falou. Às vezes uma notícia correta de um fato muito preocupante, de uma anomalia que eu falava em 2021, Alex, se você pegar os áudios, o material que a gente fez na Expo Inter Digital, você pode ver isso aí. Eu falava, não foi o primeiro, não é o segundo e não vai ser o último. É uma questão de uma variação genética que bastou ser bovino para ter a probabilidade disso acontecer. Né? E num rebanho de 210 milhões de cabeça, você tem uma cabeça que apresentou essa anomalia, é uma margem de segurança absurda, você entendeu? Mas a maneira como se noticia, a maneira como se cobre todo o fato, o viés político que se dá, muitas vezes traz um prejuízo muito maior do que a doença vaca louca, você entendeu? Verdade.